E damos a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e adoração. Pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo, ó Pai. Venha ministrar em nossos corações, ó Deus, a porção da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos a Ti. Podem sentar, a igreja querida do Senhor. Glórias a Deus. Desliga ali, Davi. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Nós que servimos a Deus, temos que estar sempre preparado, a todo momento, a todo instante, sempre vigiando, sempre preparado. Não podemos deixar faltar azeite, não podemos deixar faltar vida de oração, não podemos deixar faltar intimidade entre nós e Deus. Nós que servimos a Deus precisamos estar atento a todo momento, porque o inimigo, a palavra do Senhor diz que o inimigo ele anda ao derredor procurando aquele que possa tragar, procurando aquele que possa devorar, destruir a fé, tirar da presença do Senhor. Essa é a intenção do inimigo, te arrancar da presença do Senhor. Por isso nós devemos estar atento e vigilante a todo momento, a todo instante. Amém, amados do Senhor? Qual é o tema da mensagem dessa noite, Davi? Seu altar está aceso ou apagado? É o que Deus nos pergunta nessa noite. Como está o seu altar? Que altar é esse? Sua vida. A sua vida espiritual, a sua vida secular, a sua vida familiar, lá no teu trabalho, na igreja, no teu ministério. É o teu altar. Como está o teu altar? O Senhor pergunta para cada um de nós nessa noite, como está o teu altar? Quero cumprimentar vocês aí nas redes sociais também. E essa pergunta é para você também. Como está o teu altar, a tua casa, a tua família? Como você está? Animado ou desanimado? Afastado da igreja? Por quê? Por que você não está lá na tua igreja ajudando o teu pastor? Por quê? Apagou o fogo, apagou a lamparina. O que tirou da igreja? Você estava firmado no homem, olhando para o homem. Se você estiver olhando para o homem, você não vai conseguir parar em igreja nenhuma. Precisa estar firme na presença do Senhor, olhando para o Senhor. Aí pode vir um vento que for, a prova que for, você não vai se afastar do caminho do Senhor. Você que está aí me ouvindo, sabe que você é uma bênção. E o Senhor conta contigo. Uma grande obra que Ele está fazendo nesses últimos dias. O Senhor conta com você. Pensa nisso, em nome de Jesus. Vamos ler Levítico capítulo 6, versículo 12. Abra a sua Bíblia. Levítico capítulo 6, versículo 12. Abra a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia. Você que não tem Bíblia, por favor, olhe lá no telão. Amém? Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem os holocaustos, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não pode apagar o altar. Não pode apagar a fé, não pode desanimar, não pode. E observa o que diz o texto no versículo 12. Vamos ler. O fogo que está sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem os holocaustos, e sobre ele a gordura das ofertas pacíficas. A todo momento, a todo instante, é muito importante entender isso. Não podemos deixar o fogo apagar. Qual é a ação do inimigo nesses últimos dias? Apagar o fogo. Apagar a sua vida espiritual, te desanimar, te tirar da presença do Senhor, fazer você se entristecer, se enfraquecer. Essa é a intenção do inimigo, apagar a chama que está acesa no teu coração.
apagar o primeiro amor, apagar a sua fé. É isso que mais o inimigo quer nesses últimos dias. Mas nós, o sacerdote, aqui se refere principalmente ao sacerdote, ao chefe de família, ao dono, né? Ao esposo. Tem que colocar lenha todo dia no altar para não apagar. Porque o que mais o inimigo está fazendo nesses últimos dias é destruindo lares, destruindo casamento, destruindo família. Sabe por quê? O fogo apaga, vai apagando, vai apagando, vai apagando, e o povo é só briga dentro de casa, é só contenda dentro de casa. Por quê? O altar está se apagando. Mas graças a Deus não é o nosso caso. Graças a Deus você veio aqui nesta noite para ouvir essa palavra. E talvez o seu altar esteja se apagando e Deus vai acender. Ele vai aquecer o seu altar novamente, em nome de Jesus. Amém? Primeiramente, vamos ver o que é o fogo. O que significa o fogo? Fogo é renovação. O que faz o fogo? O fogo renova cada manhã. Pode vir a luta que for, pode vir a prova que for, se o altar estiver aceso, cada manhã o fogo renova. Você acorda renovado, esquece da luta, esquece da prova de ontem. Você sabe que hoje é um novo dia, vai ser um dia de bênção, um dia de vitória, e Deus vai abençoar, Ele vai derramar bênção. O fogo permanece aceso. Por quê? O fogo, ele renova, o fogo restaura. O fogo, ele transforma. Olha só o que diz Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. O livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo a cada dia. Se teu altar estiver aceso, se teu altar não estiver apagado, se teu altar não estiver fumegando, se teu altar, cada dia que você acorda, o renovo de Deus vem sobre a sua vida. A restauração de Deus vem sobre a sua vida. Essa é a ação do fogo. É isso que o fogo faz. Ele renova, ele transforma, ele restaura, ele reconstrói. Essa é a ação do fogo. O que mais o fogo faz? O fogo purifica. O fogo tira todas as arestas. O fogo tira toda a sujeira. O fogo limpa. Essa é a ação do fogo. Quando o altar está aceso, quando o Espírito Santo está na nossa vida, quando você ora, o teu peito queima, quando você chora, as tuas lágrimas queimam, é o fogo no altar que está aceso. E esse fogo faz o quê? Esse fogo purifica. Ele tira todo pensamento ruim, todo pensamento de pessimismo. Esse fogo santifica. Ele te afasta do pecado. Ele evita você ter contato com o pecado. Ele tira teus olhos do pecado. O fogo, ele santifica. Só tem força para permanecer na presença de Deus nesses últimos dias se o altar estiver aceso. Se o altar estiver apagado, não consegue. Olha só o que diz Salmos, capítulo 24, verso 3, diz assim, a palavra do Senhor. Salmo 24, verso 3, olha só o que diz a palavra do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Só quem está com o altar aceso. Olha só o que diz também no Salmo 50, versículo 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Salmo 50, verso 5. Ajuntai-me os meus santos, aquele que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Servir a Deus não é para qualquer um, não. Você pensa que para servir a Deus é qualquer? Não. Para servir a Deus é para aqueles que está disposto a renunciar ao próprio eu, aquele que está disposto a caminhar na estrada estreita e apertada. Servir a Deus é para aquele que está disposto a obedecer, ser fiel. E quem faz isso? O fogo. Se não tiver fogo no altar, não consegue obedecer. Se não tiver fogo no altar, não consegue ser submisso. Se não tiver fogo no altar, não consegue ser fiel. O fogo, ele purifica.
O fogo, ele santifica a todo tempo. E quando esses processos acontecem na nossa vida, o que vem depois disso? O batismo do Espírito Santo. Quando você está purificado, quando você está transformado, quando você está renovado, você recebe de Deus o batismo do Espírito Santo sobre a sua vida. Está compreendendo, igreja do Senhor? O que somos? O que você é? O Senhor pergunta para cada um de nós nessa noite o que somos. Nós somos templo do Espírito Santo, não somos outra coisa. Não somos nada nesse mundo aí fora, não. Nós somos templo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passou a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora, ele habita, ele faz morada dentro de você. É o Espírito Santo que te muda, é o Espírito Santo que te renova, é o Espírito Santo que transforma a sua vida. A cada manhã, sabe, ele faz mudança na sua vida. É o fogo do Espírito Santo. Olha só o que diz 1 Carta aos Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Vamos ler? Olha só o que diz 1 Carta aos Coríntios, capítulo 3, 16, 17, diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O que é o nosso corpo? O templo de Deus. Por isso que muitas vezes nós pregamos e falamos, olha, você é o templo de Deus. Você não pode beber, você não pode usar droga, você não pode fumar. Nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo de Deus mora, ele habita dentro de nós. Ele faz morada dentro de nós. No momento que você aceita Jesus na sua vida, você não vive mais, é Cristo que vive em você. Você não vive mais, é o Espírito Santo que habita dentro de você. E o que ele faz? Acende o fogo. O fogo que muda, o fogo que renova a nossa vida a cada manhã. O fogo que transforma a nossa vida, o nosso falar, o nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas brincadeiras maliciosas. É o fogo, os desejos carnais. O fogo vai tirando tudo, vai limpando tudo, vai santificando tudo. É o fogo no altar. Tem que haver o fogo no altar. Por isso que a Bíblia diz, não pode apagar. Temos que estar atento a isso, a todo momento, a todo instante. Amém, igreja querida do Senhor? O que o fogo faz? O fogo, ele purifica através das provas. Ah, eu estou numa prova. Ah, o diabo me colocou na prova. Não! O diabo não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque você é um servo de Deus, está coberto com o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não der brecha, se você estiver no prumo de Deus, Ele não te toca, Ele anda ao derredor, Ele assopra, mas Ele não tem poder sobre a sua vida. Mas por que eu estou na prova? É o fogo. O fogo nos leva a passar pela prova, para nos purificar, para transformar, para nos fortalecer, para nos fazer mais forte, mais sábio, para que nós venhamos ter discernimento. O fogo transforma o nosso caráter, a prova transforma o nosso caráter. E Deus permite, é Deus que permite, é Deus. Não é o inimigo, não. É Deus que permite que venhamos passar pelo fogo, pela prova, muitas vezes, para ser provado pelo fogo. O que o fogo faz? O fogo purifica através das dificuldades do dia a dia que passamos. Todos nós temos luta. Todos nós temos problemas familiares. Todos nós temos problema, muitas vezes, no casamento. Mas por que nós permanecemos firmes? É o fogo no altar que está aceso.
Quando o fogo está aceso no altar, pode vir a luta que for, pode vir a prova que for, pode vir a dificuldade que for, o fogo no altar está aceso, vamos permanecer firmes na presença do Senhor. Não podemos deixar o fogo apagar. Não podemos deixar a fumaça. Não, nós temos que manter o fogo aceso constantemente, que nem o sacerdote fazia. Lá em Levítico capítulo 6, versículo 12. Eles acendiam o fogo e ofereciam ofertas pacíficas. Que ofertas são essas hoje? A nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa família. Temos que estar, oferecendo a Deus todos os dias. E o fogo no altar está aceso. Ele não pode apagar de maneira alguma. Olha só o que diz no Salmos 29, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 29, versículo 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Quando Deus fala, Ele separa as brasas do fogo. Ele separa as labaredas do fogo. O fogo não pode apagar na nossa vida. Você não pode desanimar por causa das lutas. Você não pode desanimar por causa do cansaço do dia a dia. Você não pode desanimar por causa das dificuldades financeiras. Você não pode desanimar, não pode deixar, o seu coração azedar. Você não permita que o seu coração venha azedar. Não permita de maneira alguma. Mas para que isso aconteça, o fogo no altar precisa estar aceso constantemente. A todo momento, a todo instante, você tem que estar lá colocando lenha no altar, a todo momento, para que o fogo, ele não venha apagar. Veja bem, família sagrada, a maior preocupação de Deus é saber nessa noite como vai o seu altar, se ele está aceso ou apagado. É a maior preocupação de Deus. Como está o seu altar? Ele está aceso ou apagado? Estou tão desanimada, pastor. Quando um servo de Deus, uma serva de Deus fala uma coisa dessa, eu creio que se o pastor que é carnal e espiritual entristece, você imagina Deus. Se o pastor que é carne entristece, imagina Deus que é soberano. Estou tão desanimado, tão desanimada. Não é desanimado e não desanimada. O fogo está apagando. Tem que tomar cuidado para não apagar. Tem que vigiar, tem que fazer a sua parte, para que o fogo permaneça aceso. Porque quando vier as lutas, você vai suportar. Quando vier as dificuldades, você vai aguentar. Pode ter certeza disso. Não pode deixar o fogo apagar de maneira alguma. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja e nós precisamos estar preparados para subir com Ele. Amém, amados do Senhor? Deus deseja saber como está o seu altar. Feche os seus olhos e fala para Deus como você está. Como está a sua vida espiritual. Talvez você venha na igreja. Talvez você entra na igreja e você interage com a igreja, mas e lá em casa? E nas quatro paredes, como você está? E lá na sua casa, com a sua família, como você está? Lá o altar está aceso ou apagado? Como está a sua vida no dia a dia, no teu trabalho? Lá você ainda consegue ser cristão ou você vive o dia a dia com o altar apagado? Precisamos manter o nosso altar aceso sobre qualquer circunstância, em qualquer lugar. O altar tem que estar aceso. Ele não pode estar fumegando, ele não pode estar soltando fumaça. Não. Precisamos manter o fogo aceso continuamente para vencer o dia a dia, para vencer as dificuldades da vida e gritar, dar glória a Deus e proclamar que o Senhor é santo, Ele é poderoso e Ele está cuidando de nós. Amém, igreja? O que precisamos fazer para manter esse altar aceso, pastor? Talvez você esteja aí no banco perguntando,
O que eu preciso fazer para manter o meu altar aceso? Precisamos colocar lenha todos os dias. Nem o fogo permanece aceso se ele não tiver lenha. Todos os dias você tem que colocar lenha a todo momento, a todo instante. Temos que colocar lenha constantemente para que o fogo permaneça acesa. Que lenha é essa? Talvez você esteja perguntando qual tipo de lenha que eu tenho que colocar no altar para que o fogo permaneça acesa. Primeiramente, oração. Servo de Deus precisa orar. Homens e mulheres de Deus precisam ter vida de oração. É a lenha para manter o altar aceso. O crente que não ora não tem vida de vitória. O crente que não ora, o altar apaga. O crente que não ora, só fumaça fedorenta. O crente que não ora, o altar não fica aceso de maneira alguma. Precisamos orar para suportar as adversidades que também enfrentamos. Não é porque nós somos cristãos, não é porque estamos na igreja, na presença do Senhor, que nós não passamos luta, que nós não passamos dificuldade. Tudo isso vem sobre a nossa vida também. Mas se o altar estiver aceso, as coisas são diferentes. Se o altar estiver aceso, a nossa atitude é diferente daqueles que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não vamos desesperar, não vamos brigar, não vamos murmurar, vamos esperar em Deus. E Deus vai dar vitória, e Deus vai abrir a porta, e Deus vai dar solução, e Deus vai entrar com a providência. Aquele que está com o altar aceso, ele sabe que vai acontecer a qualquer momento, a vitória vai chegar, a qualquer momento a bênção vai chegar. Por quê? Porque o teu altar está aceso, você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que ora, você é um homem que ora, todo dia, toda hora, todo instante, está colocando lenha no altar e o fogo não se apaga. E a vitória vem com certeza. Qual outro tipo de lenha que eu tenho que colocar no altar constantemente? Tem que conhecer a palavra. Vem para a escola dominical que você aprende a palavra, e você vai conhecer a palavra. Quando você não conhece a palavra, o fogo começa a diminuir. Você fica ansioso com as coisas do mundo aí fora, você fica preocupado com amanhã, você fica preocupado com a tua vida, você fica preocupado com o que vai comer amanhã. O fogo está diminuindo a cada dia. Por quê? Você não está abastecendo o altar com a leitura da palavra. Conheceis a verdade nos libertará. Coloca lenha na fogueira. A palavra de Deus é a lenha que acompanha a oração. Não adianta só orar. Tem que conhecer a Bíblia de capa a capa. Tem que ler a Bíblia. Não é ler a Bíblia esporadicamente. Não é ler a Bíblia só quando vem na igreja. Não. Todos os dias. 1, 2, 3, 4 vezes por dia. Sempre que possível. Você tem que se alimentar com a palavra. Assim como você se alimenta o teu corpo físico com arroz, com feijão e outras coisas. Você também tem que se alimentar a sua alma. Tem que alimentar o teu espírito. E a palavra de Deus é a lenha que você coloca no altar todos os dias, para que você venha se fortalecer, para que você venha combater o inimigo, para que você mande o inimigo embora, para que você profetize palavras de vitória quando for preciso, para que você declare que o Senhor é Deus na sua vida. Precisa conhecer a palavra. É a lenha que não pode faltar no altar. Porque se a oração e a leitura da palavra faltar no altar, o fogo vai se apagando constantemente, vai se apagando a todo momento. Outro tipo de lenha que eu tenho que colocar no altar: santificação. Não somos mais do mundo aí fora. Temos que mudar a nossa linguagem. Temos que mudar o nosso jeito de falar. Temos que mudar a nossa forma de tratar as pessoas.
temos que pensar o que nós vamos falar, temos que falar menos e ouvir mais. Santificação. Precisamos ter vida de santificação. A santificação é outro tipo de lenha que você coloca no altar para que ele não venha se apagar. Eu oro, amém, tem que orar. Eu leio a Bíblia, amém, tem que ler a Bíblia. Mas tem que santificar também. Tem que fechar os olhos quando preciso for. Tem que desligar a televisão quando preciso for. Tem que ver o que está assistindo na televisão quando preciso for. Muda de canal para que você não venha contaminar o teu espírito, a tua alma, para que o fogo não venha apagar, para que você não venha enfraquecer na fé. Você precisa colocar lenha no altar. E que tipo de lenha é essa? Santificação. Precisamos ter vida de santificação. A Bíblia diz, sede santo, porque o Senhor é santo. Então, é uma escala de valores que muitas vezes pulamos. Eu sou santo, mas você ora, não é santo. Você lê a Bíblia, não é santo. Eu leio a Bíblia, mas você ora, não, você não entende nada da Bíblia. Você tem vida de santificação, você não entende nada da Bíblia. É escala de valores. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia e você tem que santificar. É o tipo de lenha que nós precisamos para manter o altar aceso. Para que nós tenhamos a paz que o mundo aí fora não tem. Para que nós não venhamos perder a paz quando estamos sem dinheiro, quando estamos sem recurso financeiro. O mundo aí fora entristece, briga com a esposa, fica com cara feia, mal-humorado. Nós temos a paz de Cristo. Se o teu altar estiver aceso, nada te separa de Deus. Se o teu altar estiver aceso, não é a falta de dinheiro que vai te entristecer, que vai fazer brigar com a esposa, com o esposo. Não, de maneira alguma. Altar aceso te dá a paz que o mundo não tem aí fora. O altar aceso te dá a certeza de que amanhã será melhor do que hoje, e hoje foi melhor do que ontem. Altar aceso te dá essa convicção. Não deixe o seu altar apagar. O que mais o inimigo faz hoje em dia é tentar apagar o teu altar. Muitas vezes você não está nem percebendo. Ele está jogando água, constantemente jogando água. Faz com que você murmura, faz com que você reclama da vida, da comida que come, da roupa que tem. Tem 500 sapatos, mas eu quero outro. E assim sucessivamente, Satanás jogando água no altar constantemente para apagar o teu altar. Temos que vigiar. Outro tipo de lei que nós precisamos ter para que o altar permaneça aceso. Comunhão. Preciso ter comunhão. Comunhão com os irmãos. Comunhão com o meu vizinho. Comunhão com os meus amigos, com os meus parentes. Não é porque eu sou servo de Deus que eu sou melhor do que eles de maneira alguma. Eu sou diferente deles, mas não sou melhor do que ninguém. Se eu não tiver comunhão, o meu altar está fumegando. Se eu não tiver comunhão, não adianta eu orar, não adianta eu ler a Bíblia, não adianta me santificar. Se eu não tiver comunhão, é em vão todas as coisas. Escala de valores. É uma escala. Eu tenho que ter comunhão, eu tenho que me preocupar com a irmã, com o irmão. Por que você não vem no culto? O que está acontecendo contigo? Nós passamos zap, tantas tonteiras, mandamos figurinha com tantas bobeiras, e muitas vezes, quando é preciso, não temos comunhão com os irmãos. O altar está apagando. Você sabia que você pode ser um fole de Deus? Sabe o que é fole? Aquela peça antiga que eles usavam para soprar as brasas, para a brasa pegar fogo. Nós somos o fole de Deus. Quando você vê a irmãzinha desanimada, quando você vê a irmãozinho desanimada, não está vindo na igreja, por quê? O que está acontecendo contigo? Você está doente? Você está precisando de alguma coisa? Vai fazer uma visita. Vai lá visitar só para ela. Usa o fole na vida dela, na vida dele, para que o altar acenda novamente.
Está compreendendo, igreja querida do Senhor? Isso é o tipo de lenha que nós precisamos ter. Sobre santificação, olha só o que diz Salmo 96, versículo 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Salmo 96, verso 9, diz assim a palavra do Senhor, observa: adorai ao Senhor na beleza, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todo o povo. Todos os povos, todos adorai o Senhor na beleza da santidade. Sobre comunhão, olha só o que a palavra diz em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Versículos 6 e 7 diz assim: se dissermos, preste atenção na palavra, se dissermos que temos comunhão com Ele com quem? Com Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só o que diz o 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão. Preciso ter comunhão com meu irmão. Preciso. Outro tipo de lenha para manter o altar aceso: obediência, submissão, respeito pelo irmão, respeito pela liderança. Isso mantém o seu altar aceso. Seja submisso, seja obediente, não retruca, sabe? Não questiona. Seja submisso que Deus vai abençoar a sua vida. Seja submisso que a lenha vai acender o altar e com certeza você terá vida e vida de vitória. Todos os dias, todo o tempo devemos estar colocando lenha na fogueira para não deixar o fogo apagar. Todos os dias, todo o tempo devemos colocar lenha na fogueira para não deixar o fogo apagar. Vamos ler novamente Levítico capítulo 6, versículo 12 e 3, diz assim a palavra do Senhor: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem os holocaustos, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todo dia tem que pôr lenha no altar para que o fogo não venha se apagar. Todo dia, não é só quando vem na igreja no domingo, não. É todo dia, tem que orar todo dia, tem que ter comunhão todo dia, tem que santificar todo dia, tem que ler a palavra. Isso é lenha para manter o altar aceso. Está compreendendo, igreja? Talvez você esteja perguntando: o fogo apaga, pastor? Com certeza. Conheço muitos que o fogo apagou. Conheço muitos que foram embora, voltaram para o mundo aí fora. Estava na igreja, até trabalhava na obra, mas não colocava lenha na fogueira. Aí vem as lutas, vem as dificuldades, o fogo apaga. Não tem combustível. E a pessoa vai embora, abandona. E muitas vezes qual é a chave disso? O que precisava ter nesse momento? A comunhão. Faltou a comunhão da igreja. E a pessoa foi embora. Ninguém se importou, ninguém visitou, ninguém foi atrás. Faltou a comunhão. Sem lenha, o fogo apaga com certeza. E para pegar novamente, só Jeová na causa. Por isso que eu sempre tenho dito: não desça do muro que você está fazendo a grande obra, que nem Neemias. Porque se você descer, Neemias sabia disso. Sambalate, ele dizia: desce do muro. Vem cá, vamos conversar.
E ele dizia: estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Muitos descem, mas não conseguem subir de novo, esquece. Não tem força para subir de novo e não dá tempo para subir de novo também. Precisamos entender algo importante. Só teremos vitória, só teremos bênção de Deus sobre a nossa vida se o fogo estiver aceso. Ah, estou precisando de uma bênção. O fogo está aceso, irmão? Ah, eu estou prosperando. Pode olhar que o fogo está faltando lenha. Ah, não estou tendo vida de vitória na igreja. Não é culpa da igreja, não é problema do pastor, não é problema do som alto ou baixo. Não, não, não. Está faltando lenha no altar. Se você colocar lenha, pode ter certeza que vai dar certo, que Deus vai abençoar a sua vida. Você precisa buscar o Senhor e Ele vai te revelar em nome de Jesus. Veja bem, família sagrada, o nosso Deus nos pergunta nessa noite: como está o seu altar? Está aceso ou apagado? Olha para o irmão, pergunta para ele assim: e aí, irmão, está aceso ou apagado o seu altar? Pergunta para ele. Pergunta para ele: está aceso ou apagado o seu altar? Pergunta para o seu irmão, pergunta. Isso. Está lendo a Bíblia todo dia? Está lendo a Bíblia todo dia? É lenha no altar. Ah, está orando todos os dias? É lenha no altar. Está orando nas refeições? É lenha no altar. Está orando com os filhos? É lenha no altar. Está orando quando vai viajar? É lenha no altar. Todo dia temos que estar colocando lenha no altar para ser abençoado, para termos vida de vitória. Faltou lenha, faltou fogo, faltou lenha, é problema, é dificuldade, é luta, é tribulação. Por quê? Faltou lenha no altar. Quando o altar está aceso, o inimigo ataca e ele cai por terra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nesta noite, Deus deseja acender o altar nas nossas vidas. Esse é o propósito dessa mensagem nessa noite. Acender novamente o seu altar que está quase se apagando. Esse é o propósito do Senhor. Característica do fogo apagado. Vou dar aqui, preste atenção, olha para o pastor, todos vocês, olhem para mim. Vou dar para vocês a característica do fogo apagado. Talvez você esteja assim, o teu fogo só está fumaçando. Aquela fumaça de querosene, quem já usou lamparina aqui sabe o que eu estou dizendo. Aquele fedor, aquela fumaça fedida. O fogo apagado é assim. Quando o fogo apaga, é só fedor, volta para o vômito, é palavrão, novamente, é novela pornográfica, novamente, é mentira, novamente, é fofoca, novamente, o fogo apaga, volta para o vômito, novamente. Característica do fogo apagado. Primeiro, não tem mais prazer de estar na presença do Senhor. Falta por qualquer coisa, troca a presença do Senhor por qualquer coisa, qualquer festinha, qualquer coisa, deixa de estar na presença do Senhor para estar lá fazendo a vontade da carne. Fogo apagado, há muito tempo apagou. A característica do fogo apagado: não tem prazer, não tem desejo, não tem saudade de estar na presença do Senhor. Outra característica da presença do fogo apagado, outra característica do fogo apagado: não consegue mais orar. De vez em quando vem alguns irmãos e falam assim: pastor, não sei porquê, eu não consigo orar. Fogo apagou. Apagado o fogo. Mete a cara no pó, lê a Bíblia, chora, se quebranta na presença do Senhor, para você voltar a orar. Se você não orar, você não consegue permanecer na presença do Senhor. A oração é a lenha para manter o fogo aceso.
A oração é a lenha que te dá vitória. Quando você ora, as portas se abrem. Quando você ora, você prospera. Quando você ora, o inimigo cai por terra. Quando você ora, o mal bate em retirada da tua casa, da tua vida, da tua família, em nome de Jesus. Por isso que Ele não quer que você ore. Por isso que Ele não quer que você tenha comunhão com Deus, intimidade com Deus. Você só tem comunhão com Deus, você só tem intimidade com Deus se você tiver vida de oração. É a lenha para manter o altar aceso. Outra característica do fogo apagado, não consegue mais ler a Bíblia. Eu não sei porquê. Eu estou na igreja há tanto tempo, eu não consigo ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, não entendo nada. Eu leio a Bíblia, não compreendo nada. Se não orar, não lê a Bíblia. Vitamina do crente, vitamina do servo de Deus, vitamina do cristão, vitamina BO. Bíblia e oração, oração e Bíblia. Um tem que estar junto com o outro, a lenha que precisamos. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, porque senão o fogo apaga, vem o desânimo, vem a falta de o desejo de ficar em casa, eu vou dormir que eu estou cansado, vem o cansaço físico, e junta com o cansaço espiritual, tem força para tudo, tem disposição para tudo, mas para estar na presença do Senhor, não tem disposição, sabe por quê? O altar está apagando. E você nem percebe. O inimigo, ele age sutilmente. O altar vai apagando a chama, vai apagando, e você vai deixando as coisas de Deus, você vai substituindo com as coisas seculares, com as coisas do mundo, e você vai deixando aquilo que é mais importante. Você deixa de buscar as coisas que são do alto, para buscar as coisas que são aqui da terra. Você substitui tudo, você troca tudo. Característica do altar que está apagando. Temos que tomar cuidado para que o altar não se apague. Outra característica do altar apagado, perde a comunhão com a igreja, perde a comunhão com os irmãos, não tem saudade. Não tem saudade dos irmãos. Não tem, quando eu vejo a minha ovelhinha abençoada ali chegando, eu falo, que bom que ela vem chegando. Quando eu vejo a irmã Creuzinha chegando, eu falo, lá vem minha outra ovelhinha abençoada, que saudade. Agora, aquele que o altar está apagando, nem sente falta do irmão que não vem no culto. Ignora, altar apagado, age dessa maneira. Outra característica do altar apagado, vira um crente submisso e rebelde, que não obedece nada, faz o que quer da vida, toca do jeito que quer, da maneira que quer, não se converteu. Está na igreja, até batizou, até tomou a ceia, mas não se converteu. Característica do altar apagado. Temos que tomar cuidado. Característica do altar aceso. Vamos ver agora a melhor parte. Primeiro, sabe que o fogo sempre precisa de lenha. Eu preciso orar mais. Eu preciso jejuar mais, porque não está dando certo esse meu negócio. Eu preciso orar mais para que Deus abra essa porta que eu estou esperando. Característica do altar aceso, ele sabe que precisa pôr mais lenha no altar. Ele sabe disso, é a característica do altar aceso. Outra característica do altar aceso, ele tem prazer de estar na presença do Senhor. Chega cedo na igreja, não chega atrasado, não chega batendo pênalti, chega cedo, tem prazer de estar conversando com o irmão. E aí, irmão, como é que está? O culto não começou ainda, me fala um pouquinho como é que está a tua vida, está precisando de alguma coisa, irmão? Como é que está a família? Tudo bem? E aí, me conta. Tem prazer de estar em comunhão com os irmãos. Característica do altar aceso. Essa é a característica. Outra característica do altar aceso, tem vida de oração. Ele ora,
Ele ora de manhã, ele ora de dia, está guiando o carro, está orando, está trabalhando, está orando. Ele depende da oração, ele depende de todo momento, a todo instante está colocando lenha na fogueira. Ele sabe que o altar não pode apagar. Ele sabe disso. Outra característica do altar aceso, ele medita dia e noite na palavra. Ele busca a resposta de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Ele busca de Deus na palavra. Ele sabe que a palavra tem resposta para tudo. Ele sabe que a Bíblia é completa. Aquilo que você precisa, aquilo que você está esperando, a resposta que você precisa, ele sabe que ele encontra na palavra. Medita dia e noite na palavra. Característica do altar aceso. Aleluia. Outra característica do altar aceso. Ele sabe que precisa estar em comunhão com os irmãos. Salmo 133, com bom e com suave eco os irmãos vivam em união. Ele sabe que ele precisa disso. Gostaria de perguntar esta noite para nós tomarmos ceia. Como está o teu altar? Já pensou tomar ceia com o altar apagado? Está comendo um pedaço de pão e tomando um pouquinho de suco de uva. Sem sentido algum. Como está o seu altar? Ele está aceso ou está apagado? O Senhor te pergunta nessa noite. Para você participar da ceia do Senhor. Como está a sua vida? Como está o teu compromisso, o teu comprometimento com Deus? Como está o teu ministério? Como você está levando o seu ministério? Como está o teu altar? O Senhor pergunta a cada um de nós nessa noite, ele está aceso ou está apagado? É muito importante entender algo, é muito importante compreender algo. A preocupação de Deus não é saber se você chora ou não. A preocupação de Deus não é saber se você está triste ou não. Mas a maior preocupação de Deus é como vai o seu altar. É isso que mais preocupa Deus nesses últimos dias. Já pensou? Passar tanto tempo na igreja, estar tanto tempo na igreja e o altar está apagado? Já pensou? Passar tanto tempo na igreja, estar tanto tempo na igreja e não tem comunhão com Deus, não tem vida de oração, não tem meditação na palavra de Deus, não conhece a Bíblia? Como está o teu altar? O Senhor está perguntando para cada um de nós. Perguntou para mim nas madrugadas. E aí, pastor Mário, como está o teu altar? Ele está aceso ou apagado? Pergunta para cada um de nós. Como está o nosso ministério? Nosso chamado? O teu altar é a tua vida. O teu altar é o teu chamado. Como ele está? Está aceso, ativo ou está apagado? Como está? Aleluia. Aleluia. Terminando, o altar precisa estar aceso constantemente para que nós venhamos ter vida de vitória. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, que nós venhamos ter vida e vida de vitória. Porque João 10, versículo 10, parte B do versículo, diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E para nós termos vida e abundância, só teremos vida e vida e abundância se o altar estiver aceso. Se não faltar lenha. Tem que pôr lenha todo dia. Tem que oferecer oferta para o Senhor todo dia. A minha vida é uma oferta para Deus todo dia. Tem que oferecer para Ele. Vida de santificação todo dia. Para que as bênçãos do Senhor seja derramada sobre a nossa vida. Amém, amados do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Vamos então participar da ceia do Senhor. Você que não pegou o cálice, por favor, vai até lá no fundo, pega lá com o nosso